Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. E Tóquio vê isso como um bom sinal sobre o governo Trump e sobre a aproximação entre Japão e Estados Unidos, que já são aliados e que têm, inclusive, uma visão compartilhada em relação à ameaça apresentada pela China em relação ao comércio internacional. Então, esse encontro está previsto para 1h10 aqui do horário local, 3h30 do horário, 3h10 do horário de Brasília. E Shigeru Ishiba, que é o primeiro-ministro recém-possado, assumiu o cargo em outubro, deve se encontrar com Donald Trump. Depois eles também devem fazer uma coletiva de imprensa. Eles devem falar sobre impulsionar os negócios entre os países e também devem falar sobre ameaças à segurança nacional. Nas primeiras 3 semanas de mandato, inclusive, Donald Trump tomou algumas medidas que foram consideradas muito duras em relação a alguns países, com alguns recuos em relação a essas políticas, mas manteve a sua política tradicional em relação às suas parcerias no eixo Ásia-Pacífico, em relação ao Japão, à Coreia do Sul, à Austrália e também às Filipinas. E assim se espera que essa reunião também aconteça nessa tarde de hoje. Mas existem algumas tensões aí que podem ser observadas no meio do caminho. Uma delas é a imposição de tarifas sobre produtos importados do Japão. Trump não descartou que também o Japão pode ser alvo dessas medidas e também há, por outro lado, uma visão de que as tarifas impostas sobre a China, tarifas adicionais de 10%, também podem impactar o comércio na região asiática e podem ter efeito sobre empresas japonesas que fazem negócios, então, com empresas chinesas. Uma outra questão também é o ponto de vista da segurança nacional e a questão também de Taiwan. Então, lembrando que a China considera Taiwan parte do seu território, mas Taiwan tem um governo autônomo e o Japão também reconhece a China como apenas um território, como Taiwan como um território da China, mas reconhecendo também a sua independência. Existe um tratado de segurança entre o Japão e os Estados Unidos que prevê que em caso de algum tipo de conflito militar, em caso, por exemplo, eventualmente de uma invasão da China a Taiwan, se os Estados Unidos defendessem a ilha, o Japão, por causa desse tratado de segurança, também deveria intervir. Então também há um temor por parte do Japão em relação a alguma tensão na região. Lembrando que houve aquele episódio em 2022, quando Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes, visitou Taiwan, e isso foi visto como uma ameaça por parte dos chineses, que inclusive fizeram exercícios militares perto da ilha. Então tem toda uma tensão ligada ali à região. Isso também pode ser um dos pontos de assunto entre Donald Trump e também o novo primeiro-ministro japonês. Essa questão também sobre os negócios, o que algumas autoridades japonesas conversaram com alguns jornalistas, inclusive com a agência de notícias Reuters, é que eles esperam que haja alguma conversa de Trump em relação a isso, já que o Japão hoje tem uma relação comercial superavitária com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm um déficit de 56 bilhões de dólares na balança comercial com o Japão, mas o que essas autoridades, esses especialistas esperam é que o Japão faça algumas concessões, por exemplo, incluindo a possibilidade de comprar mais gás natural dos Estados Unidos, também a oferta para apoio para a construção de um gasoduto de 44 bilhões de dólares no Alasca. Também há perspectivas de investimentos do SoftBank de bilhões de dólares em inteligência artificial nos Estados Unidos, e também há conversas sobre o aumento de investimentos industriais nos Estados Unidos, na indústria também de chips, de semicondutores e também inteligência artificial. Então os japoneses estão determinados a fazer esse tipo de concessões para que não haja a imposição de tarifas sobre importação de produtos japoneses. E uma curiosidade sobre esse encontro, Iribe, que é o seguinte: então, o presidente Donald Trump, ele tinha uma relação forte, próxima com Shinzo Abe, e inclusive o tradutor de Shinzo Abe, que era o Sunao Takao, que era um intérprete de longa data, foi uma vez chamado por Donald Trump de um primeiro-ministro júnior. E ele, que hoje ocupa um cargo importante dentro do Ministério de Relações Exteriores japonês, ele vai participar desse encontro para interpretar o novo primeiro-ministro, justamente para tentar trazer ali uma aproximação do governo Trump com o governo do Japão, ainda que ele tenha deixado essa função de intérprete e hoje ocupe um alto cargo no Ministério de Relações Exteriores japonês. Eu volto com você, Uribe.